E se você não trouxe em espécie, você pode passar o Pix. Nós temos a chave Pix aí, é para a obra de Deus. Deus não precisa de dinheiro, mas a obra precisa. Amém? João capítulo 11 e o versículo 32. João capítulo 11 e o versículo 32. Hoje o título da minha mensagem é uma pergunta. Onde estava Jesus na hora da minha dor? Olha para a pessoa do teu lado e pergunta para ela: onde será que estava Jesus na hora da minha dor? Pergunta para ela. Glória a Deus. João 11, 32. Todos encontraram? Glória a Deus. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Amém? Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos agradecer a Ti por esse momento que nós estamos na Tua presença. Pedimos que o Senhor libere a Tua unção. Eis-me aqui nas Tuas mãos como instrumento, que o Teu Espírito Santo me use. Que eu não venha falar aqui o que eu acho, nem o que eu quero, mas seja que eu fale aqui aquilo que o Senhor quer, aquilo que está escrito na Tua palavra, para a glória do Teu nome. Amém, Jesus. Então, como eu falei no início, o título da minha mensagem é uma pergunta. Onde estava Jesus na hora da minha dor? E aqui a Maria pergunta, fala para Jesus. Jesus, quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Será? Então, aqui eles estavam vivendo com uma dor, a dor do luto. É uma dor que não tem como você sentir pelo outro. Às vezes é muito fácil a gente julgar uma pessoa que perdeu um ente querido, e às vezes a pessoa perde até o equilíbrio emocional, fala besteira, xinga as outras, porque você não tá no meu lugar, e a gente tem que ouvir calado. Não adianta você querer retrucar, não adianta você querer se justificar e nem forçar a pessoa a aceitar, porque o luto ninguém aceita. Ninguém nasceu para morrer. Alguém aqui nasceu para morrer? Eu não nasci para morrer. Sabe por quê? Porque Deus fez o homem eterno. Infelizmente, o homem quebrou esse ciclo quando o pecado que Adão cometeu trouxe isso para a humanidade. Mas nós recuperamos a nossa eternidade quando nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo. A partir daquele momento que nós recebemos a Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador, nós podemos até experimentar essa morte, separação do corpo e da alma, do espírito, Mas nós vamos viver eternamente com Jesus. Esse é o segredo, por isso que nós estamos aqui, por isso que nós servimos a Jesus, porque nós vamos estar com Ele eternamente, a palavra de Deus fala, e nós recuperamos a nossa eternidade. Às vezes, meus irmãos, nós enfrentamos situações tão dolorosas que até esquecemos que servimos a um Deus que tudo pode. Às vezes a gente até esquece que servimos a Deus. Nossa mente entra em conflito entre a fé e a razão. Encontramos no capítulo 11 do Evangelho de João o momento em que Jesus se depara com a notícia da doença de Lázaro e, em seguida, a morte do mesmo. Podemos ver várias reações das pessoas envolvidas. Aqui nós vamos ver como que as pessoas reagem diante de um momento desse, diante de um momento de dor, diante de um momento em que parece que Jesus não estava nem aí,
Então nós vamos ver nesse aspecto. Em primeiro lugar, nós vimos no versículo 6, o versículo 6 do capítulo 11, ele diz assim, ó: quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Em primeiro lugar, por que será que ele está demorando? É a pergunta que muita gente faz na hora da dor, na hora da dificuldade, na hora em que está buscando uma bênção de Deus, esperando receber algo de Deus. Por que Deus não age logo? O que está acontecendo? Será que Ele não está aqui? Será que Ele não está me vendo? Deus não está nem aí para mim? Por que Ele demora tanto? Por que o Senhor está demorando tanto? Muitas pessoas não sabem esperar o agir de Deus e tomam decisões precipitadas, fazem o que vem à mente e dizem: eu não sei ficar esperando, né? Eu não sei ficar esperando. Pessoas assim, inconscientemente, são independentes de Deus e traz o sentimento de que, se Jesus não faz, eu faço. Meu irmão, tem coisa que é só Deus que pode fazer. E se você entrar para fazer, você vai fazer besteira. Se você entrar no lugar de Jesus para querer fazer uma coisa que só cabe a Ele fazer, você vai fazer besteira. Então, o melhor que você pode fazer é esperar. Esperar em Deus. Esperar. E como é que nós esperamos em Deus? É na oração, é no jejum, é no quebrantamento do coração. Eu vou jejuar para quebrantar o meu coração. Eu não vou jejuar porque Deus precisa do meu jejum. Não, o jejum é para nós mesmos. Porque na hora que eu estou jejuando e falando com Deus, que Deus vai mostrar quem sou eu. Deus vai fazer com que a máscara que eu utilizo, ela caia por terra. E eu seja descoberto para mim mesmo. Alguém pega uma água para mim, por favor? E muitas vezes as pessoas pensam assim: eu sou tão bom, Jesus não está nem aí, Jesus está demorando tanto me abençoar e eu sou um servo dele. Eu me lembro que há muitos anos atrás eu estava na igreja e nessa época eu era diácono na igreja. E uma vez eu falei: Senhor, eu queria ser próspero financeiramente. As minhas finanças mal dá para comprar as coisas da minha casa, mal dá para alimentar meus filhos. E na época eu só tinha 2 filhos, depois que veio a Poliana e o Jeff. E eu falei: Deus, eu tenho 2 filhos, eu não estou dando conta. Obrigado, minha filha. E eu não estou dando conta de sustentar nenhum dos meus filhos. Eu jejuo, olha a minha conversa, olha o meu papo com Jesus. Eu jejuo. Eu evangelizo na Papuda, na época eu estava evangelizei 2 anos lá na Papuda. Todo domingo eu estava lá. Eu evangelizo, eu jejuo, eu oro pelas pessoas. E a minha vida financeira está um bagaço. Está desse jeito. Aí Deus falou para mim: você pensa que você é muita coisa, mas você é ladrão. Eu digo: Senhor, não sou eu, nunca roubei nada de ninguém, como é que eu sou ladrão? Preste bem atenção, isso é uma experiência minha, tá? Você vai dizer que o pastor está chamando os irmãos de ladrão, não, tá? Porque hoje em dia tudo é internet, sai por aí inventando história. E Deus falou, e Jesus falou: você é ladrão. Eu falei: mas como que eu sou ladrão? O Senhor falou: você é o pior ladrão que tem, você me rouba. Você não rouba nenhum homem, você rouba a mim. Mas como é que eu te roubo, Senhor? Ele falou: não dizima, você não dizima. Eu não dizimava, eu dizimava uma vez e 8 não. E Deus falou para mim: você é ladrão, você não diz, você está roubando a mim. Como é que você quer que eu abençoe suas finanças? Como que eu posso abençoar suas finanças se você não dá oportunidade? Sabe por quê, irmãos? Aí eu entendi, depois que eu vim entender o que significa avareza. O que é avareza? Eu tenho um dinheiro e eu segurar aquele dinheiro, eu vejo uma pessoa necessitada, eu não ajudo, eu
tenho a obra de Deus, eu não invisto, porque eu acho que se eu tirar aquele dinheiro, vai faltar na minha casa, vai faltar para mim. E eu aprendi uma coisa tão interessante com a minha sogra, a minha esposa, que elas diziam assim: olha, se você não consegue administrar 90%, não é os 10% que vai te fazer falta. Não é assim, Guilherme, que tua mãe falava? Tua avó? E tua mãe? Se você não consegue administrar os 90%, não é os 10% que vai resolver o seu problema. É um engano de Satanás. É um engano, porque ele sabe que é o caminho, não adianta, irmão. Não adianta, não é querendo aqui pregar a doutrina da prosperidade. A doutrina da prosperidade é um engodo. Ah, você dá 1.000, recebe um carro, recebe uma casa. Mentira, isso é engano. Mas o princípio bíblico não. O princípio bíblico é verdadeiro. Dízimos, ofertas alçadas, é princípio bíblico. E quando eu deixo de cumprir, eu estou entrando em situação difícil. Não adianta eu argumentar, não adianta eu ir para a internet e ouvir aqueles idiotas falando besteira. Não adianta. O que eu tenho que ir é para a palavra. E o que é que a palavra diz? E eu ficava assim, eu confesso para vocês que eu ficava intrigado também com relação ao dízimo. Aí um dia Deus me mostrou por que era o dízimo. No Antigo Testamento havia uma tribo que não trabalhava, cuidava só das coisas de Deus. Quem arrumava, quem carregava, montava e desmontava o tabernáculo. Essa tribo era a tribo de Levi. Eles não podiam plantar, porque eles estavam cuidando do tabernáculo, do sacrifício, tudo isso. Então eles tinham que ser mantidos pelas outras tribos que trabalhavam. O dízimo foi um princípio criado por Deus para manutenção da obra, para manter a obra, né? Então, graças a Deus, eu entendi esse princípio, coloquei em prática na minha vida e, graças a Deus, Deus tem abençoado a minha vida. Esse dia minha mãe, várias vezes que ela fala, aqui na tua casa a gente pode morrer entupido de comida, mas de fome não. Porque graças a Deus não falta. E quem chega na minha casa come, né? E a minha esposa ainda tem aquele prazer enorme de cozinhar, não tem problema com ela nessa área. Então, graças a Deus, minha esposa, ela tem esse princípio, né? Eu me lembro quando o Guilherme começou a trabalhar, era um garotão, 14 anos, né, Guilherme? 14 anos. E ela ensinou para ele, entrega o dízimo. Trabalhar não, da pensão que ele recebia do pai, né? Ela já ensinava ele a entregar o dízimo. Interessante isso. Então, por que Jesus está demorando? Às vezes ele está trabalhando comigo, irmãos. Às vezes ele está trabalhando no meu coração. Às vezes eu tenho um coração arrogante que eu nem sei que tenho. E é preciso eu ir para o jejum, me quebrantar e dizer, Senhor, se a demora está em mim, me mostra. Me mostra. Eu quero saber se a demora do agir de Deus está em mim. Aí ele vai mostrar. Nós precisamos, irmãos, nós precisamos olhar para dentro de nós. Né? Ah, Deus está demorando, Jesus está demorando. Jesus tem um tempo dele. Tem um tempo dele. E ele sabe se você está pronto ou não para receber. Às vezes tem gente que recebe bênção, ele esquece de Deus. Ele esquece que Deus colocou a bênção na... Ele vai para o mundão, desfrutar aquilo no mundão. Então, Deus está tratando conosco. Né? Jesus está demorando? Não. Ele não demora. Ele não se atrasa. Ele chega na hora certa. Não na minha hora, mas na dele. Não na tua hora, mas na hora dele. Amém? E quando nós aprendermos, aí vai ser bem melhor. Em segundo lugar, existem aqueles que pensam assim, Jesus não vai parar para me dar atenção. Quem sou eu, né? Versículo 21 a 27, ele diz assim, disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão.
Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedirdes a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Ela sabia que Jesus era o Cristo. Ela conhecia Jesus. Sabia que Jesus era o Cristo. E que tinha poder. Ela ainda falou: o Senhor tem poder. Mas ela jamais imaginou que Jesus poderia parar todos os afazeres dele para dar atenção à causa dela. Jesus está falando, está provocando a fé dela, mas ela não reage. Ela não reage. Ela vai falando de um Jesus que ela conhece intelectualmente. Às vezes nós conhecemos a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Nós conhecemos a Bíblia de uma maneira intelectual, mas nós não tomamos posse das promessas que estão ali. Nós não conseguimos imaginar que aquelas promessas, que são mais de 8.000 promessas, nós não conseguimos imaginar que aquelas promessas estão endereçadas para mim. É para você. Jesus, ele não está te vendo aleatoriamente, deixando para lá. Jesus, ele vai parar sim para te dar atenção. O que é que você precisa receber? Às vezes sabemos muito sobre Jesus, mas não acreditamos que ele vai se importar com a nossa causa. Quem sou eu para que ele se importe comigo? Tem uma música do PG, né? Ele fala: quem sou eu para que o Deus de toda a terra se preocupe com o meu nome, se preocupe com quem sou. Quem sou eu para que Deus se importe comigo? E muitas vezes nós achamos que aquela bênção, aquilo que Deus tem para conceder, que eu estou querendo receber de Deus, não é para mim. Eu não sou digno. Isso chama-se na psicologia de crenças limitantes que o diabo coloca na vida da gente, que mexe com nossas emoções. E nós achamos que somos incapazes, que eu não vou conseguir. Deus não vai se importar com esse detalhe da minha vida. Deixa eu dizer para você uma coisa: Deus se importa até com o papel higiênico que você precisa para utilizar na sua casa. Deus se importa com aquele creme dental que você usa para escovar os seus dentes. Deus se importa em prover para você. Nos mínimos detalhes. Uma vez uma pessoa chegou para mim e falou: pastor, eu queria tanto casar, mas eu tenho medo de pedir um marido para Deus. Eu falei: minha irmã, você não tem que ter medo não. Deus vai te dar. Se você crer, Ele vai te dar. Confia nele. Ele dá. Agora não meter os pés pela mão e dizer que foi Deus que me deu e depois eu estou aí chorando. Né? Mas eu tenho que orar, esperar, mas muitas vezes nós não sabemos esperar a hora de Deus. Né? Nós não sabemos esperar. Então, amados, não acredite jamais que algo não é para você. Não acredite jamais que você é incapaz. Não acredite jamais que Deus não está vendo a tua dor. E que Ele pode entrar ali na tua dor a qualquer momento. Amém? Em nome de Jesus. Em terceiro lugar, a adoração abre a porta para o milagre. Versículo 32, nós vamos ver aqui agora a diferença de Maria e de Marta.
Foi uma diferença tremenda. No versículo 32, diz assim: quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Antes de citar a sua dor, antes de contar para Jesus o que estava ocorrendo, o que ela pensava, ela se lançou aos pés de Jesus. Ela adorou a Jesus. Ela adorou a Jesus. Então, amados, nós precisamos entender que a adoração abre a porta para o milagre. A adoração abre a porta para o milagre. E a adoração não é só aqui cantar aqui na frente, não. A adoração é quando eu estou aqui, reverente na presença de Deus, ouvindo a palavra. A adoração é quando eu estou na minha casa, vivendo a palavra de Deus. A adoração é quando eu estou na rua, no trabalho, em qualquer lugar que eu estiver, eu estou praticando a palavra de Deus. Eu sei que Deus está ali, naquele lugar. Tem gente que pensa que eu sou levita, você é nada. Você é nada. Eu sou levita. Eu já encontrei gente aí, eu sou levita. Deu vontade de... Digo, rapaz, você não é nada. Se humilha na presença de Deus. Chega na presença de Deus e diz: olha, Senhor, eu sou teu servo. Eu sou teu servo. E eu preciso de ti. Eu te adoro, eu vou adorar. Antes de qualquer milagre, nós precisamos aprender a adorar a Deus. Antes de pedir qualquer coisa para Jesus, nós precisamos aprender a adorar a Deus. E sabe por quê, irmãos? Porque a adoração é onde eu tenho intimidade. Lá no versículo... Deixa eu ver aqui. Versículo 2 desse mesmo capítulo, o versículo 2 diz assim, ó: esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Olha aqui. Maria estava ali, sempre presente, sempre querendo aprender de Jesus, ao ponto de Marta dizer: Maria, por que incomodas o mestre? Vem, olha, tem as coisas para fazer. Jesus tem as coisas para fazer, ela não está nem aí, está aqui só nos teus pés. E Jesus disse: Marta, Marta. Marta estava preocupada com os afazeres, com o que tinha que ficar com a casa, com a arrumação da casa. Maria não, Maria estava preocupada com o quê? Em ouvir o que Jesus tinha para ela, em aprender aos pés de Jesus, em conhecer Jesus na sua intimidade. E é tão interessante que quando Lázaro morreu, eles não vieram dizer para Jesus: Lázaro, teu discípulo, Lázaro, tua ovelha. Eles disseram: Lázaro, teu amigo está enfermo. Lázaro, teu amigo está enfermo. Quer ser amigo de Deus? Aprenda a adorar. Quer receber bênção de Deus? Aprenda a adorar o Senhor. Ter humildade, né? Ter humildade. Diz aqui: Maria tinha seu reservatório cheio, assim como as virgens da parábola que tinham azeite. Como está o seu reservatório? Você vê que Maria foi aquela que enxugou, ela derramou o perfume, lavou os pés de Jesus com perfume caro e enxugou com os cabelos. Ela já estava fazendo aquilo. Antes de receber qualquer bênção do Senhor, ela fez aquilo ali. Ela estava adorando, ela aprendeu a adorar ao Senhor. Né? Ela tinha um reservatório, ela guardou no depósito. Irmãos, quando a gente ora, quando a gente jejuma, quando a gente busca a Deus, nós temos um depósito. Eu fazia parte de uma igreja que dizia assim: irmão, vamos ali expulsar o demônio. Não, não vamos expulsar o demônio, não. A gente tem que primeiro jejuar
para depois expulsar demônio. Que mentalidade idiota é essa? Que mentalidade imbecil é essa? A pessoa está endemoniada agora. A pessoa está sofrendo com o demônio perturbando a vida dela. Eu ainda vou voltar para casa, jejuar não sei quantos dias, para poder ir lá expulsar demônio. Mas isso não me exime da responsabilidade de ter um depósito. Qual é o depósito? Eu ter uma vida de jejum. Jesus, quando foi expulsar o demônio do Gadareno, ele disse o quê? Ele disse, essa casta só sai com jejum e oração. Mas por que jejum e oração? Não era que os discípulos tinham que primeiro jejuar. Mas primeiro, Jesus quis dizer que nós temos que ter uma prática, o jejum deve ser uma prática da vida do crente. Não é uma coisa só quando eu quero receber bênção, só quando eu quero receber milagre. Não, o jejum deve ser uma prática, porque o jejum é o depósito, a oração, a meditação na palavra de Deus é o meu depósito. Quando eu for entrar no mundo espiritual, eu tenho um depósito. Eu não estou vazio, eu tenho um depósito. É importante nós pensarmos nisso. Maria tinha depósito, Marta já não tinha, porém Maria tinha. Maria teve experiência de adorar o Senhor e conhecer Jesus na sua intimidade. Maria era íntima de Jesus. E você? É íntimo de Deus? Você tem buscado intimidade com Jesus no seu dia a dia? Através da oração, através da meditação na palavra, através do jejum, do quebrantamento. Temos que buscar quebrantamento toda hora. Às vezes a gente pensa que é tanta coisa, aí Jesus aí mostra que não é nada daquilo que a gente acha a nosso respeito. Nada daquilo. Não é? Nós precisamos que Ele veja, que colocar nossa vida no altar. E por último, no versículo 7 ao 10, versículo 7 do mesmo capítulo, até o versículo 10, ele diz assim: depois disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos, mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e voltas para lá? Respondeu Jesus, não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. E no versículo 32 ele diz, no versículo 37, aliás, mas alguns objetaram, não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Fazer que este não morresse? Os murmuradores. Então a Bíblia diz que Jesus estava em Jerusalém, estava ali naquela cidade, foi perseguido, apedrejado, saiu daquela cidade, e agora ele estava voltando para lá. E Jesus demorou a voltar, não foi porque ele tivesse com medo de voltar. Ele voltou para lá, por quê? Porque ele queria manifestar a glória de Deus. Foi essa a finalidade, manifestar a glória de Deus. Então Jesus, ele não se intimidou com as perseguições, nem com aqueles que murmuravam. Nem as perseguições, nem aqueles que murmuravam. Jesus tem compromisso com quem tem compromisso com ele. Lázaro era amigo de Jesus, e Jesus jamais o deixaria na dificuldade sem que o ajudasse. Se você é amigo de Jesus, assim como Lázaro e como Abraão foi amigo de Deus, tenha certeza que ele nunca te deixou, nem deixará só. Jesus nunca te deixou, nem deixará só. Pode ser a maior dor que você estiver sentindo. Pode ser a dor do luto, a dor de outra coisa, de uma enfermidade terminal, seja lá o que for, o Senhor está com você. Não importa se você acha que Jesus está demorando, ou esteja pensando que Ele não vai deixar seus afazeres para te dar atenção.
adore-o. Não importa a circunstância, não se deixe intimidar pelo diabo, nem por aqueles que querem desacreditar em você e no seu milagre. Espere até que o Senhor venha ao teu encontro. Amém? Às vezes as pessoas querem desanimar você, desestimular. Por isso que eu falo, ó, não conte seus sonhos, seus projetos. Porque às vezes você vai contar seus sonhos e seus projetos para as pessoas erradas. E elas vão dar palavra de fracasso. Vão dar palavra de derrota para você. Elas não vão te dar palavra que vai, é isso mesmo, vai lá, Deus vai abençoar, eu vou ajudar você em oração. Não. Ele vai dar palavra do invejoso principalmente. O invejoso, ele vai dizer, Deus vai te dar isso. Tu quer um SUV, Deus vai te dar esse carro. Você está brincando que Deus vai dar um carro desse para você. Né? Então você não conta seus sonhos, não conta seus projetos para qualquer pessoa. Amém? Confie no Senhor. Jesus, Ele está, não importa se aquela causa morreu. Os médicos já deram como não tem mais jeito. Aquela causa na justiça que você está, e de repente disseram, rapaz, você perdeu, não tem mais jeito. Aquele filho que está te dando trabalho, alguém diz, desiste dele, não tem mais jeito. Aquele marido tribuloso, aquela mulher tribulosa, alguém chegue para você e diga, não tem mais jeito. Eu quero dizer para você, tem jeito. Mas aquela enfermidade da vida daquela pessoa nunca fica boa. Não tem mais jeito. Tem sim. Creia, confie. Venha Jesus, coloque na mão dele. Ele vai colocar a sua mão. Assim como ele ressuscitou Lázaro, depois de 4 dias de morto. Lázaro tinha morrido já fazia 4 dias. E quando Jesus mandou eles tirarem a pedra do sepulcro, ela disse, Senhor, já cheira mal. Jesus não perguntou se estava cheirando mal, se não estava, se eles tinham colocado algum componente ali para não feder. Não, Jesus só falou, tira a pedra do sepulcro. E quando tiraram a pedra, Jesus disse, Lázaro, sai para fora. E Lázaro saiu. Jesus ressuscitou Lázaro depois de 4 dias de morte. Aonde a morte entrou na tua vida? Você está sofrendo morte financeira? Você está sofrendo morte nos teus relacionamentos? Você está sofrendo morte nos seus negócios? Você está sofrendo morte com enfermidade uma em cima da outra que não para? Eu quero dizer para você hoje. É hoje, não é amanhã. Não é depois de amanhã. É hoje que o Senhor vai ressuscitar na tua vida esta causa que estava morta diante de você, diante de qualquer pessoa. Hoje, Ele está ressuscitando. Vamos ficar de pé. Coloque agora na presença de Deus. Qual é a causa que você tem dado como morta? O que tem dado como morto para você? Que não tem mais jeito. É aquilo que não tem mais jeito. Você vai apresentar agora na presença de Deus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aonde a morte, Jesus vai entrar com vida agora. Ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, que esteja morto, viverá. Em nome de Jesus. Todo espírito de morte, feche os seus olhos agora. Coloque na presença, se concentre agora no Senhor. Aquilo que na sua vida tem sido de morte, seja em que área for da sua vida, coloque agora na presença de Deus e Ele vai fazer um milagre, agora, em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Pai, neste momento, aqui estão os teus filhos, Senhor.
Sabemos que o Senhor é o Deus que dá vida. É o Senhor que criou todas as coisas. O Senhor tem órgãos novos para conceder aos teus filhos. Senhor, em nome de Jesus, o Senhor tem os advogados, os juízes nas tuas mãos, e o Senhor pode fazer com que aquela causa que já foi dada como morta seja agora desengavetada e seja solucionada. Pai querido, em nome de Jesus, aquele ciclo de enfermidade que tem atormentado a vida das pessoas, Senhor, em nome de Jesus, que neste momento haja vida. Senhor, também na área financeira, pessoas que estão atravessando dias que parece que não conseguem sair do lugar, que não rompe, que a vida financeira cada vez vai ficando pior. Eu quero clamar a Ti nesta hora, em nome de Jesus, que esse ciclo pare de existir e agora haja vida, haja ressurreição. Oh Espírito Santo, os negócios, os comércios, aqueles negócios que nós temos em nossas mãos, que o Senhor colocou em nossas mãos, que está com declarado morte, que está parecendo que vai morrer. Nesta hora, Jesus, eu clamo a Ti que haja vida nos negócios, haja vida, Senhor, no nosso corpo físico, na saúde, haja vida nas finanças. Eu ordeno agora que haja vida, que a vida de Deus se manifeste agora na vida de cada irmão, realizando um milagre, realizando aquele milagre que nós estamos precisando, que nós estamos buscando na Tua presença. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Tu que és o Deus de milagres, te manifesta, Senhor, em nossas vidas. Te manifesta em nosso meio. E eu creio, Senhor, que o Senhor já está operando milagres. Já operou e está operando na vida do teu povo. Em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. O que dele porém